Olá a todas e a todos, estamos começando mais uma edição do nosso programa Pé na África, aqui pela TV Mundi. E hoje eu estou tendo a honra de receber aqui em nosso estúdio um grande amigo, um grande irmão, né? Um irmão da cultura africana, mais um africano da diáspora, que é um produtor, né? Ele é o presidente da Academia Brasileira de Black Music, né? Ele vai falar muito sobre esse assunto. E eu estou falando de quem? Eu estou falando do meu irmão Fernando Mukulukusu. Bucaça, como vai? Agora melhor. Graças a Deus. É uma alegria muito grande estar aqui nesse programa. E quando a gente fala pé na África, justamente a gente volta às nossas origens. Né? E nada melhor para termos esse papo que a gente conhece a história da África. Então, que maravilha. Pessoal, Fernando Mukulukusu, ele é angolano, né, Fernando? Você chegou quando no Brasil? Eu cheguei em 89. 89. Eu cheguei em 80. Isso, 9 anos depois, né? Isso, 9 anos Puxa, depois. Bom, Fernando, você chegou aqui, mas você é uma dessas pessoas que não vieram simplesmente para morar e ter a sua vidinha. Você é uma pessoa que contribui na cultura negra de uma maneira expressiva, de uma maneira muito corajosa. Como é que é isso? Bom, eu acho que quando você fala de cultura, você está falando da história da humanidade, do ser humano, enfim. Todos os povos têm suas culturas. Isso. Eu tive a oportunidade, claro, quando cheguei aqui no Brasil, não tinha intenção de ficar no Brasil. Era para ficar apenas um mês. Mesmo? Era apenas um mês. Mas o destino me fez com que acabasse ficando, tá? O melhor de tudo isso é que acabei apreciando essa cultura brasileira, tá? Okay. A forma de receber o estrangeiro, isso me fez com que realmente me sentisse à vontade. E nesse período fiz um projeto de estudo, acabei estudando, e fui estudar num colégio, no sistema de internato, tá? É onde eu despertei esse lado da música, tá? Comecei entrando em contato com a música. E aí nada mais, nada menos é a música negra, né? A história da música negra, que veio desde a África, depois foi nos Estados Unidos, e cresceu, e depois saiu de lá, se espalhou para o mundo, né? Então a gente ficou encantado. Nesse período, então, acabamos criando um grupo musical que resgatava a história da música Negro Spiritual, tá? Então aí, esse seria exatamente o meu começo na música. Começou com esse grupo vocal. Exatamente, chamado Black Singers, que era exatamente cantar os Negro Spirits, instalando os dedos, aquele negócio lá que vem da África, enfim. Então, e aí, a partir desse período, aí a gente acabou criando uma série de projetos, que hoje em dia, inclusive, são projetos que fazem parte da cultura brasileira. Nós lançamos um projeto chamado Noite Black, nós fomos, quer dizer, o título mesmo, Noite Black, fomos os pioneiros a lançar esse nome. Isso foi quando, Fernando? Isso, eu conto essa trajetória, porque eu cheguei em 89, tive em contato com a música em 92, que foi Coragem de Igreja, depois em 94 foi exatamente quando nós criamos esse grupo, né? Então, de 94 para cá, então, toda essa trajetória. Foi mais ou menos assim, 95, 96, enfim, criando uma série de projetos e grupos, e que acabou dando exatamente o que nós chamamos hoje de Academia Brasileira de Black Music. É claro que nessa trajetória nós tivemos várias marcas, até o primeiro nome que a gente chamou era M Blackness, uma produtora. Isso, chamada M Blackness, que ela trabalhava mais no circuito de música gospel, tá? E nesse período, inclusive, também trouxe alguns artistas, tanto americanos quanto africanos, isso. É mesmo? Isso, exatamente. Então você já estava incumbindo, nessa trajetória com essas empresas, você já estava trazendo a África, trazendo a América, exatamente. Tudo voltado à música negra. Música negra, exatamente. Porque assim, a música, ela além de ser universal, e quando você escolhe um gênero musical, você automaticamente tem que explorar as origens desse gênero musical. Claro. E dentro disso, aquilo que você faz, então, você tem esse objetivo de procurar, explorando e conhecendo os ícones desse gênero musical. E dentro do trabalho também que você realiza, acaba tendo essa expressão.
Então, essa expressão de as pessoas conhecerem o seu trabalho, e aí você tem contato com os artistas, aí, enfim, alguns deles, enfim, pede você realizar alguma coisa, às vezes também contato com produtores, que no caso, por exemplo, dos artistas africanos que vieram para cá, chamado SSP, hoje em dia, esses garotos, na verdade, são garotos de propaganda mesmo de Angola, né? São muito conhecidos, é um dos melhores grupos de rap angolano. Eles se formaram na Europa, inclusive, na época, na Alemanha, depois fizeram um sucesso muito grande em toda a Europa, depois voltaram para Angola, e na ocasião, um amigo meu, produtor, ele me pediu para que eu recebesse esse grupo que estava passeando no Brasil. Então eu recebi esse grupo e nós fizemos algumas coisas no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, tá? E depois também o grupo africano que veio para cá, chamado A Capela, né? Que inclusive, por coincidência, esse grupo fazia o mesmo trabalho parecido com a gente fazia aqui, que era exatamente A Capela. E nós éramos inspirados nesse grupo. Ah, né? Que maravilha. Aí houve um período que eu estava numa temporada na Europa, me chamaram para exatamente produzir esse grupo, certo? Então foi muito bacana. E aí acabou sendo quase, na verdade, o começo de trabalho profissional, que mais tarde a gente já acabou entrando nesse cenário mesmo profissional, já em contato com grandes nomes da música, tanto nacional quanto internacional. Não, realmente, olha, o Fernando Muculucusso é uma pessoa que eu falo de boca cheia, porque o profissionalismo desse ser que fica aqui falando com calma, né, com essa sabedoria dos africanos, sempre muito calmo e tal, é uma coisa impressionante. Eu estive em todos os eventos dele, é impressionante como ele consegue armar uma logística desde o atendente até a hora de subir no palco, enfim, é uma coisa de louco. E o engraçado é a complexidade, como você fez, Fernando, com a sua empresa, porque a Academia Brasileira de Black Music tem grandes professores, inclusive Zabé é um grande amigo meu, que é um dos maiores professores de soul music que nós temos no Brasil. Né? Mas a proposta é tão complexa porque ela não visa só formar uma pessoa que cante. Essa coisa do resgate de toda a complexidade que envolve a música negra, né? Desde a história, desde os ícones, desde a parte teórica, desde a parte da história teoricamente, inclusive de você ter um estúdio lá dentro, ou seja, lá vocês preparam um profissional, não é simplesmente, vou ter uma aulinha de canto, mas vocês mostram a realidade que envolve, né, o lado musical. Tem aula de instrumentos também, de várias coisas, né? Perfeitamente. Você me fez lembrar, o Jimmy Borrone, quando esteve aqui, recentemente, até ele falou uma coisa, existe o progresso na sociedade quando a gente está em contato com a cultura. E melhor do que tudo isso, educando, sabe? Então, você não pode pensar só em crescer, em ganhar as coisas, sem exatamente pensar na cultura, na educação. O que a gente faz? O nosso objetivo lá, é claro que a ideia, quando surgiu da academia, era exatamente agregarmos todas essas pessoas que hoje se dizem ou praticam black music. Então, depois, também criar ações culturais, que sejam exatamente ações de shows, enfim, porque a gente sabe que o movimento se faz com gente, com força. Não adianta você pensar num progresso, numa revolução, se você não tiver gente. E nada melhor do que você agregar pessoas que têm exatamente ideias. Tá? Então, a academia surgiu com esse objetivo. Mas depois nós olhamos o que a gente está construindo. Pô, você realizar um show, chamar um artista renomado, quem sabe um Jorge Benjor, ou então, sei lá, Ed Mota, ou qualquer outro nome, enfim, que a gente, graças a Deus, já tivemos a oportunidade de produzir, é uma coisa que você faz, movimenta, depois acaba. E aí? Então, aí a gente olhou, quando você fala da black music no Brasil, você já olha para o universo brasileiro. O Brasil é a segunda maior população do mundo, só perde a Nigéria. Então, você não tem um outro lugar do mundo que você tem maior concentração da população negra. Isso nós estamos querendo dizer que deveria existir muitas expressões culturais do negro. Mas, no entanto, você não vê isso. A cultura negra, ela some. Então, quando a gente começou tendo em contato com esses grandes nomes, então nós pensamos na educação, black music. A gente fala black music, a primeira ideia que tem na sua mente é Estados Unidos.
Nem a própria África, onde veio, se tem essa referência de Black Music. Você entende? Estados Unidos. Aí você vai falar, pô, mas por que Estados Unidos cresceu tanto? Os caras estudaram, os caras valorizaram a cultura, educaram, entende o seguinte, a sociedade, certo? Então, a gente pensou nesse aspecto de resgatarmos essa cultura e não só como proteger, como um patrimônio, porque as coisas somem, se não tiver alguém que lutar, exatamente alguém que proteger, some mesmo. Some, certo? Então, educar para a próxima geração. Educar para essa geração que hoje, que muitas das vezes eles usam as técnicas, informações de uma forma vazia. Então o cara, por exemplo, vai na internet, o cara compra um CD, um DVD, escuta, vem, já pega o microfone, já sai cantando, já faz melisma, já faz não sei o que frase, o cara não sabe o que está fazendo. Então o propósito nosso é exatamente educar para que a gente tenha uma sociedade, culturalmente falando, sadia, uma sociedade que tenha informações. E mais do que isso, temos outro propósito, é formar profissionais. É onde que a pessoa, quando tiver em contato com o mercado profissional, certo, seja valorizado, que ele se torne competitivo. Tá? Lá nós temos desde a pessoa que chega, vamos disciplinar a pessoa, depois passar as informações, preparar ele para o mercado e orientá-lo. Porque eu aprendi com um amigo meu, ele falou assim, o sucesso ele é uma coisa interessante. Você, para conseguir o sucesso, você batalha bastante, você vai suando, enfim, é como se fosse uma montanha. Você sobe a montanha para chegar no topo, você vai chegar lá suando. Mas se você não estiver preparado para você cair, é um tombo, fração de segundo, você está lá embaixo. Então, muita gente que está no mercado, às vezes que sai do mercado, em função disso, não se prepara. E a escola, justamente, ela está para isso. Oferecer informações, educar, disciplinar. E hoje, graças a Deus, nós estamos fazendo parcerias com o berço mesmo, assim como diz, onde que a gente tem como referência, que é Estados Unidos. Isso, então, bom, muito bacana. Você vê, o Fernando Mucurucusso tem essa proposta maravilhosa, o tempo voa. Fernando, o nosso bloco de conversa, infelizmente, terminou, né? Tem muita coisa, mas nós somos parceiros. E nós vamos trazê-lo mais vezes, né? Porque você tem muita coisa para nos oferecer, com certeza, e para o público, né? E eu agradeço a sua presença, Fernando, né? Eu que agradeço. E, pessoal, vocês vão continuar no próximo bloco, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas vocês vão continuar vendo uma grande matéria que fizemos na Academia de Black Music, né? Academia Brasileira de Black Music, tá bom? A gente volta já.